Revisando aqui sobre os conjuntos numéricos. Nós temos aqui a representação no diagrama dos conjuntos numéricos. Nós temos aqui números naturais dentro dos inteiros. Isso quer dizer que todo número natural é inteiro, ou seja, o número 2, que está aqui representado nos naturais, ele também é número inteiro. Se a gente observar os números inteiros, está dentro dos números racionais, que é representado por quê? Então, todo número inteiro também é número racional. Então, -1, ele é um número inteiro e também é número racional. Então, os números racionais envolvem quase todos os números naturais, inteiros, fração, números decimais, dízimas periódicas. Só não faz parte dos números racionais os números irracionais. Quem são eles? Quando o número vir representado dentro de uma raiz quadrada, que ele não tiver raiz exata, como aqui, ó, o 3. O 3 não tem raiz quadrada exata, então ele é um número irracional. Ele pode vir em fração, pode vir só a raiz. Se vir em forma de fração, se um dos números da fração vier dentro da raiz, que a gente sabe que não tem raiz exata, então ele vai fazer parte dos números irracionais. O outro tipo de número que pode ser representado como irracional é a dízima infinita, lembra que tem que ter o pontinho de infinito, e não se repete, ou seja, não tem uma sequência de um número ou de mais de um número se repetindo numa sequência lógica. Ou seja, a dízima é infinita e não se repete. É justamente se você colocar numa calculadora esses números que está dentro da raiz, que não tem raiz exata, se você for descobrir a raiz, dá isso aqui. Dá uma dízima infinita sem repetição. Sem uma sequência de repetição. Ou seja, os números irracionais, eles só podem ser representados dessas duas maneiras. Ou dentro da raiz que não tem raiz exata, ou com vírgula infinita sem repetição. Todos os outros números que não couber nesses dois aqui, nessas duas representações, vai ser número racional, certo? Então, se a gente for observar, os números naturais está contido nos inteiros, porque todo número natural é inteiro, e também está contido nos racionais. Então, todo número natural também é racional. E os números inteiros, que é representado por Z, está contido nos racionais. Os irracionais é como se ele fosse intrigado, não fizesse amizade com nenhum. Se ele for irracional, ele não pode pertencer a nenhum outro conjunto. Então, trazendo aqui uma alternativa formada apenas por números irracionais, que é o que eu acabei de falar. Para ser irracional, só pode ser ou dentro da raiz, que não tenha raiz exata, ou em forma de dízima infinita, sem repetição. Então, a única opção que todos os três números representados faz parte dos irracionais é a letra C, porque raiz quadrada de 3 não tem raiz exata, raiz quadrada de 5 não tem raiz exata, e essa dízima aqui, ó, ela tá infinita. Se ela não tivesse o pontinho de infinito, já não caberia aqui. Mas ela tá infinita e sem repetição, ou seja, todos esses três números aqui são números irracionais. Continuando aqui a explicação sobre conjuntos, nós temos aqui os símbolos de união e interseção. União quer dizer unir, colocar todos. Então, se eu for fazer a união de dois conjuntos, eu vou colocar todos os elementos pertencentes a esses dois conjuntos. Então, aqui, ó, eu vou resolver logo A união B e B união C, ou seja, primeiro eu vou fazer A união B. Vou colocar todos os elementos de A e B. Os que tiverem repetidos, eu só coloco uma vez. Então, coloquei todos de A e B. Interseção, repetindo. Aí, aqui na frente, eu tenho B união C, ou seja, eu vou pegar o conjunto B e C, unir. Unir quer dizer colocar todos os elementos. Então, coloquei todos aqui. E, por fim, eu tenho a interseção desses dois conjuntos, ou seja, interseção são apenas os números que pertencem ao mesmo tempo aos dois conjuntos.
Então, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, o conjunto final, fosse uma alternativa de marcar, esse seria o resultado final. E por fim, aqui eu tenho um problema envolvendo conjunto. Por que que envolve dois conjuntos? Porque no problema envolve uma pesquisa de uma turma sobre a preferência de dois canais de TV, Globo e SBT. Aí diz que 38 preferem a Globo, 25 SBT, 23 ambas. Por que que eu pude resolver pelo diagrama? Porque eu tenho o total que assiste, no caso, os dois canais. Tanto assiste a Globo como a SBT. Então, 23 fica aqui no meio. E 7 nenhum, ou seja, 7 não assiste nenhuma dessas duas emissoras. Então, tá aqui fora do diagrama. Faz parte, mas tá fora. 38 preferem a Globo. Ou seja, o conjunto da Globo tem que dar 38. Já tem 23. Lembre de fazer essa continha. Para 38, falta 15. 25 prefere SBT. O conjunto do SBT, que é esse, já tem 23. Para 25, falta 2. Então, num problema desse tipo, prestem atenção nessas duas palavrinhas. Se disser, por exemplo, nessa questão aí, quantos preferem Globo ou SBT? Globo ou SBT? O ou dá a impressão de união. Globo ou SBT, você vai juntar tudo que está dentro do diagrama. Vai unir todos os dados que está dentro do diagrama que pertence Globo ou SBT. Que aqui ia dar 15 com 23, 38 com 2, 40. E essa palavrinha I é a mesma coisa de interseção. Quantos preferem Globo e SBT? Que faz parte dos dois ao mesmo tempo, seria 23. Se eu perguntar, de acordo com esse levantamento, quantos alunos tem nessa turma? Que foi um levantamento em uma turma. Você vai juntar tudo, incluindo esses 7 que também está aqui fora. Ele faz parte da questão, mas ele não está incluído no diagrama, mas ele faz parte do total. Então, se eu quero saber quantos alunos tem na turma que foi feita a pesquisa, eu vou juntar 15 com 23, 38, com 2, 40, com 7, 47. Se eu perguntar quantos preferem apenas a Globo, apenas ou somente, seria só esse valor, faz parte apenas da Globo. E a mesma coisa, apenas o SBT, seria só 2. Então, depois de montado no diagrama, você pode responder ou analisar várias afirmações, certo?